Paz e bênção para você e sua linda família neste sábado da oitava da Páscoa. Que o seu coração possa neste momento receber toda a força do Espírito Santo que nos faz capazes de toda boa obra. O Espírito Santo nos inspire neste sábado a vivermos mais um dia na presença de Deus e vivermos com fidelidade. O Espírito Santo nos torne fiéis a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura deste sábado é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Vamos ler juntos, que é o primeiro passo da nossa Léxio Divina. Vamos lá. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma, a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração por não acreditarem nos que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, é evidente que desse texto aqui há este mandato, né? Há esta ordem de Jesus maravilhosa para todos os batizados, hein? Isso não é só para quem tem o dom de pregar, ou quem canta, quem está ali na frente com o microfone, ou para o padre, ou para aquele leigo que prega. Não. Para todo batizado. Ide e anunciai o evangelho a toda criatura. O evangelho de Jesus é a verdade de Cristo manifestada. E esta verdade é que deve estar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas mensagens, na nossa vida. Os nossos valores devem ser pautados pelo Evangelho. O Evangelho é, de fato, a nossa força. O Evangelho é a palavra de vida. Quando ele está falando pregar o Evangelho, é tudo aquilo que Jesus ensinou, suas ações, seus valores, tudo aquilo que ele deixou como legado para todos nós. Então, pregar o Evangelho não é pregar o que eu acho, pregar o que eu penso, pregar o que tal filósofo disse, pregar o Evangelho, as palavras de Jesus. Eu estava um dia no podcast e me perguntaram assim, o que você acha sobre isso, tal assunto? E aí eu respondi isso, não sendo mal educado, longe disso, mas eu entendi a pergunta da pessoa, ela quer saber minha opinião, mas eu disse assim, olha, eu quero dizer uma coisa, nós recebemos um mandato do Senhor, nós recebemos uma ordem, nós recebemos uma missão. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, há muito tempo já que eu não quero viver segundo o que eu acho. Não que eu não tenha minha opinião, não que eu não tenha um pensamento sobre aquilo, não que eu não vou filosofar sobre aquele assunto, mas eu sempre vou deixar o evangelho na evidência e ele é que vai prevalecer em mim. Paulo fala sobre isso, né? Ele fala assim que nós temos raciocínio, intelecto, e que bom que temos, Deus nos deu, mas nós colocamos esse intelecto, esse raciocínio, à obediência de Cristo, o seu evangelho. A verdade é Cristo, não é? Então, Paulo viveu isso, ele falou assim, tudo que eu estudei até hoje, tudo que eu ouvi, tudo que eu cheguei à conclusão, eu deixei de lado, por conta de ter a verdade do evangelho para mim. Então, agora o que prevalece é isso, independente do que eu penso, do que eu acho, o evangelho é que vai me pautar, sua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. Então é muito importante a gente deixar isso claro aqui, né? Então é o que mais me evidencia nesse texto. Mas, como a Léxio Divina tem uma proposta orante, eu quero convidar você, primeiramente, claro, a essa ordem do Senhor, a essa missão que Ele nos deu, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, em 1993, eu entreguei minha vida
A missão já era da igreja, estava caminhando nos grupos de orações, de grupos de jovens e tudo mais, e recebi esse chamado de Deus para ser um missionário. Então, imagina, já se passaram de 30 anos, né? E a missão Louvor e Glória vem, então, em 1996, eu e Daniel, e aí nasce a nossa missão Louvor e Glória com essa missão de anunciar o evangelho a toda criatura, né? Também lembrando da palavra do profeta Isaías, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho, pregar a palavra, né? Anunciar a salvação até os confins da terra, né? Assim que diz o profeta. Então, ótimo, isso é nosso mandato, isso é nossa ordem, nossa missão, vamos cumprir. Mas algo que eu queria propor para vocês nesse sábado para rezar é algo muito interessante que aparece aqui no meio do texto. As mulheres viram o Senhor primeiro, porque elas estavam lá, e muitas pessoas me perguntam assim, Rodrigão, por que as mulheres viram Jesus primeiro? Porque ele escolheu elas, porque ele preferiu elas. Olha, em nenhum momento o Evangelho diz isso, falou que apareceu para elas porque elas estavam lá. Elas estavam lá. Elas estavam lá. E que bonito, que atitude bonita das mulheres. Elas estavam lá, acreditaram mais, foram mais dóceis e estavam lá, né? Agora, os homens estavam de portas fechadas, os outros 2 discípulos de Emaús, que eram homens também, estavam voltando para Emaús. Elas estavam lá e por isso o Senhor apareceu para elas. Não é verdade que nós devíamos estar lá? Então a gente fica às vezes querendo especular uma coisa que não, na verdade nem existe, né? Então ele está aparecendo para elas com muito amor e misericórdia porque elas estavam lá. Olha lá, apareceu, né? Porque elas estavam lá no sepulcro, foram até ele. Agora, elas vão noticiar para eles. E eles estavam aflitos e chorosos. E não queriam acreditar. Não quiseram acreditar. Estavam aflitos e chorosos. Depois, ele aparece para aqueles 2 discípulos de Emaús. Ele fala aqui, né? Mais tarde, ele apareceu outra forma para os outros 2 que estavam indo para Emaús. E lembra que eles estavam tristes? E aí eles não conseguiram perceber a presença do Senhor, não conseguiam acreditar. Olha que ele fala, tão pouco acreditaram. Percebe que aqui está relacionando a fé com esse estado de tristeza, aflição e fechamento de coração. Então quero dizer algo que me chama a atenção nesse texto. Não entregue seu coração à tristeza, não se revolte, não feche o coração, não se entregue às aflições, porque isso prejudica o nosso crer. Ah, mas a fé não é sentimento, é verdade, mas se a gente se fecha, a fé não vem pela pregação, como é que vai entrar então se a gente está fechado? Como é que a gente vai viver uma vida de preocupação, aflição? Como a gente vai viver bem a nossa fé? Então, no dia de hoje, eu quero propor para vocês que rezam comigo, que todos os dias, aliás, é uma honra ter vocês aqui comigo, e cada dia tem ajuntado mais, eu estou muito feliz com isso, né? Você que tem chegado agora aqui no canal, a gente sempre propõe algo para a gente rezar, que é o intuito da Léxio Divina. Não é homilia, não é estudo bíblico, é uma leitura orante. Então vamos rezar com isso hoje. Senhor, cura as aflições do meu coração. Tira essa tristeza, essa revolta, esse fechamento que não me ajuda a acreditar. Embora a fé não é sentimento, a fé não é um pensamento, a fé é uma adesão a Cristo, mas eu preciso estar com o coração aberto e às vezes a tristeza me fecha. Você já foi conversar com alguém que estava muito triste e você falou, não fica assim não e tal, não precisa ser assim, olha, poderia ser pior, tem pessoas que estão sofrendo mais, a pessoa fala, eu sei, mas ela não muda, né? Eu fico pensando assim, será que não é por causa dessa tristeza, esse fechamento, essa aflição que está me fechando até minha mente, fechando meus ouvidos, fechando meu coração? Então, vamos pedir a Deus hoje, neste dia, olha esta palavra, pensa nisso, olha, eles estavam tristes e aflitos, chorosos e aflitos, não quiseram acreditar nas mulheres. Depois apareceram os outros 2 tristes pelo caminho e tampouco não acreditaram. Depois o Senhor aparece e eles estavam sentados à mesa. O Senhor censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração por não acreditarem, mas eles alegraram-se ao ver o Senhor. Olha lá. Então, pensa nisso, Jesus está vivo. Este é o sábado da oitava da Páscoa. Então, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Pensa que nós vivemos essa solenidade neste tempo da oitava da Páscoa, proclamando isso. E neste momento a igreja vai estender todo esse tempo pascal até Pentecoste, proclamando a ressurreição do Senhor. Ele está vivo. Atos dos Apóstolos é sinal da vida de Jesus. Ele está vivo, agindo, atuando pelo Espírito em nós. Então, seja o que for que está hoje afligindo o teu coração, te deixando choroso e triste, ou até com o coração revoltado, endurecido, decepcionado,
Talvez você está se sentindo invisível diante de Deus. Parece que nem Deus está te vendo. Ele vê sim. Talvez você está sentindo que ninguém percebe você, ninguém está percebendo sua dor. Não é verdade. O Senhor te percebe. Ele está te vendo. Por isso, esta palavra está chegando até você. Alexo Divina hoje é para você. Então, neste momento, abra seu coração, deixe Ele tirar essa tristeza. Reze e pede para Ele. Você jovem que está rezando aqui, talvez seu coração está entristecido, porque talvez você não está conseguindo viver bem esse processo seu, esse momento seu, esse hoje seu. Talvez as coisas não estão acontecendo como você planejou. Talvez você esteja aborrecido por algo que você está vendo que não está bom e você não consegue mudar. Eu quero que você neste momento reza. Fala assim, Jesus, toca meu coração. Eu quero ouvir a sua voz e abrir-me, eu quero crer, eu não quero ser incrédulo, eu não quero não acreditar, eu não quero fechar meu coração. Não deixe a tristeza reinar em mim, Jesus. Me ajuda neste momento da minha vida a viver a ressurreição do Senhor. Então toca a minha vida hoje, Jesus. Estou te pedindo por essa pessoa que está rezando agora. Toca, Senhor, esta pessoa e tira do coração toda a aflição, depressão, ansiedade, incredulidade, dureza, fechamento de coração. E dai-nos hoje a graça de acreditar, para que aí sim a gente possa ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ajuda-nos, Senhor. Primeiro nos tocando. Primeiro nos dando a graça da fé. Primeiro, tirando da nossa vida esta aflição, esta tristeza encrostada na alma, às vezes crônica de muito tempo, curando a nossa vida, para nos transformar em grandes anunciadores da Tua Palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coloca aqui nos comentários, eu creio em Ti, Jesus. Manifesta a sua fé aqui. Coloca aqui no comentário deste vídeo, eu creio em Ti, Jesus. Tenho certeza que vai ser bênção sobre bênção, tá bom? Nossa ação do dia de hoje, ó, com alegria, anunciar através das minhas palavras e atos que Jesus está vivo. Anunciar, vamos já viver a nossa missão. Não é só o missionário, não, todos nós. E de anunciar o Evangelho a toda criatura, tá bom? Que essa seja a nossa missão. Que o Senhor esteja do teu lado, para te orientar à tua frente, para te guiar nessa missão, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certo florirá o meu deserto